paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Meu nome é José Roberto da Silva, tenho 74 anos hoje em 2025 e durante todos esses anos trabalhei como pedreiro aqui no interior de Goiás. Meus vizinhos me conhecem como o irmão José Roberto, aquele que sempre tem uma palavra de ânimo e que não recusa ajuda quando alguém precisa. Mas nem sempre foi assim. Quero dividir com vocês uma história que mudou completamente o rumo da minha vida. Uma história que talvez se pareça com a sua, com a de alguém da sua família, ou com a de algum conhecido que está passando por momentos difíceis. Porque todos nós, em algum momento, enfrentamos batalhas que parecem maiores do que nossas forças. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Tudo começou em dezembro de 1978, quando eu tinha apenas 27 anos. Naquela época, minha vida estava completamente destruída. Eu era um homem perdido, dominado pelo vício da bebida, e quase perdi tudo o que tinha de mais precioso: minha família. Lembro como se fosse ontem daquele dia de dezembro. O cheiro forte de cal e cimento grudado nas minhas roupas se misturava com o cheiro azedo da cachaça que eu tinha bebido na noite anterior. Acordei com aquela dor de cabeça terrível, a boca seca e um gosto amargo que parecia nunca sair. Maria Lúcia, minha esposa, já tinha saído da cama fazia tempo. Eu ouvia o barulho dela na cozinha, preparando o café com os poucos recursos que tínhamos. Cheguei atrasado na obra mais uma vez. Antônio Prado, meu patrão, estava me esperando com aquela cara de poucos amigos que eu já conhecia bem. Era um homem corpulento, sempre de roupas sociais mesmo no canteiro de obras, chapéu na cabeça e um bigode bem aparado que fazia questão de alisar quando estava nervoso. José Roberto, de novo atrasado. Ele gritou na frente de todos os outros pedreiros: "Que horas você pensa que são? Todo mundo aqui trabalhando e você chegando agora fedendo a cachaça." Senti meu rosto queimar de vergonha. Os outros trabalhadores baixaram a cabeça, fingindo não ouvir, mas eu sabia que estavam vendo tudo. Tentei me explicar, dizer que tinha tido um probleminha em casa, mas Prado não queria nem saber. "Probleminha? O seu problema é que você é um bêbado inútil. Se continuar assim, pode procurar outro emprego." Ele cuspiu no chão perto dos meus pés. "E vou descontar esse atraso do seu pagamento." Durante todo o dia carreguei aquela humilhação no peito. Cada tijolo que assentava, cada balde de massa que misturava, parecia pesar o dobro. Minha cabeça latejava, minhas mãos tremiam um pouco, e o sol quente de dezembro não ajudava em nada. Os outros trabalhadores evitavam conversar comigo, como se a desgraça fosse contagiosa. Quando o dia de trabalho terminou, eu deveria ter ido direto para casa. Maria Lúcia estava me esperando com o jantar, e as crianças também. Paulo Henrique tinha 6 anos na época, e Simone apenas 4. Mas a humilhação do dia, a vergonha, a raiva de mim mesmo, tudo isso me empurrou para o lugar errado. Parei no bar do seu Manuel. O cheiro de fritura e cachaça me recebeu como um abraço falso. Gastei o pouco dinheiro que tinha no bolso, o dinheiro que deveria ter levado para casa, o dinheiro da comida das crianças. Quando finalmente cheguei em casa, já era noite. A casa estava em silêncio, mas eu via a luz acesa na cozinha. Maria Lúcia estava sentada à mesa, costurando um vestidinho da Simone à luz fraca de uma lâmpada velha. Ela levantou os olhos quando me viu entrar, e naquele olhar havia uma mistura de decepção e cansaço que cortou meu coração como uma faca. "As crianças jantaram, José?" Ela perguntou, sem me cumprimentar. "Jantaram o quê? Você não preparou nada?" Respondi, já sabendo que estava sendo injusto. "Preparei sim, com o dinheiro que sobrou de ontem. Porque o dinheiro de hoje você gastou no bar, não foi?" Senti uma raiva subindo pelo peito. Uma raiva de mim mesmo que eu não sabia como lidar. Trabalhei o dia inteiro. Não posso nem tomar uma cervejinha depois do trabalho. Uma cervejinha? Maria Lúcia largou a costura e me olhou nos olhos. "José, você gastou o dinheiro da comida das suas filhas." Paulo Henrique perguntou por que não tinha carne no feijão hoje. O que eu ia responder para ele? A discussão foi subindo de tom. Eu gritei, ela chorou, e no meio daquela confusão toda, quebrei um prato que estava sobre a mesa. O barulho fez Paulo Henrique aparecer na porta do quarto, assustado, segurando a mãozinha da Simone. "Papai, por que vocês estão brigando?" perguntou o menino com aquela voz pequena que me desarma até hoje.
Olhei para meus filhos. Paulo Henrique estava com uma expressão de medo no rostinho, e Simone começou a chorar baixinho. Foi nesse momento que percebi o que eu estava fazendo com minha família. Mas a vergonha era tanta que, em vez de pedir desculpas, peguei minha jaqueta e saí de casa batendo a porta. Andei pelas ruas vazias da cidade por horas. Nossa cidadezinha ficava mais silenciosa depois das 9 da noite. Só se ouvia o barulho de algum cachorro latindo na distância e o som dos meus passos na calçada de pedra. O ar estava abafado, típico de dezembro em Goiás, e o cheiro de terra úmida misturado com fumaça de lenha vinha das casas onde as famílias estavam jantando em paz. Fiquei pensando em como havia chegado naquele ponto. Quando era jovem, tinha sonhos, tinha planos. Queria construir uma casa boa para minha família, ver meus filhos estudarem, ter uma vida digna. Mas ali estava eu, um homem de 27 anos completamente perdido, magoando as pessoas que mais amava no mundo. Pensei até em não voltar para casa, pegar a estrada e ir embora, deixar Maria Lúcia livre para encontrar um homem melhor, um pai melhor para as crianças. Mas não tinha coragem nem para isso. Era um covarde em todos os sentidos. Quando voltei para casa, já passava da meia-noite. Maria Lúcia ainda estava acordada, na mesma mesa da cozinha, mas agora estava contando algumas moedas que tinha numa latinha velha. O dinheiro que ela ganhava costurando para as vizinhas, centavo por centavo. Ela me olhou quando entrei e falou com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Uma voz calma, mas firme como ferro. José, eu não posso mais viver assim. Se você não mudar, vou embora com as crianças para a casa dos meus pais na próxima semana. Esta é minha última palavra. Devo me desculpar com vocês que estão ouvindo se algumas datas ficarem confusas na minha memória. São tantos anos passados, e a idade às vezes prega peças na gente. Mas o que importa, o essencial, isso eu me lembro como se tivesse acontecido ontem. Porque há momentos na vida que ficam gravados na alma para sempre. E aquela noite de dezembro de 1978 foi uma dessas noites que mudaram tudo. Aquelas palavras de Maria Lúcia ficaram ecoando na minha cabeça durante dias. Se você não mudar, vou embora com as crianças para a casa dos meus pais na próxima semana. Ela nunca tinha falado daquele jeito comigo. Sempre foi uma mulher paciente, de fé, que aguentava minhas bebedeiras e meus descontroles com uma resignação que hoje eu sei que vinha da sua confiança em Deus. Nos dias seguintes, tentei diminuir a bebida. Não conseguia parar de uma vez, mas pelo menos tentava beber menos. No trabalho, Antônio Prado continuava com as humilhações de sempre, mas eu fazia força para não dar motivo para mais bronca. Chegava no horário, trabalhava calado, aguentava as provocações. Em casa, o clima estava pesado como nuvem de tempestade. Paulo Henrique mal falava comigo. Quando eu chegava do trabalho, ele corria para o quarto e ficava por lá. Simone, que sempre foi mais carinhosa, também estava estranha. Não vinha mais sentar no meu colo na hora do jantar como costumava fazer. Maria Lúcia tinha arrumado 2 malas velhas e deixado em cima da cama do nosso quarto. Não disse nada sobre elas, mas a mensagem estava clara. Aquelas malas eram um aviso silencioso de que ela estava falando sério. No domingo daquela semana, Maria Lúcia se arrumou para ir à igreja com as crianças, como sempre fazia. Eu ficava em casa, dormindo até tarde, ou tentando me recuperar da bebedeira da noite anterior. Mas naquele domingo foi diferente. Fiquei na janela vendo minha família sair. Maria Lúcia estava com um vestido simples, mas bonito, que ela mesma tinha costurado. Paulo Henrique e Simone estavam arrumados, limpinhos, de mãos dadas com a mãe. Eles pareciam uma família completa caminhando pela rua de terra. E eu ali, observando de longe como se fosse um estranho. Quando eles sumiram na curva da rua, entrei em casa e me sentei na mesa da cozinha. O silêncio era pesado, diferente. Não era só a ausência de vozes, era como se a casa toda estivesse me julgando. Olhei em volta e vi sinais da minha irresponsabilidade por todo canto. Contas em atraso grudadas na parede, um buraco no forro que eu prometia consertar há meses, a geladeira velha que fazia barulho porque eu nunca tinha dinheiro para chamar o técnico. Foi quando vi a Bíblia velha em cima da mesa. Maria Lúcia tinha deixado ali, aberta numa página qualquer. Não era coincidência. Minha esposa nunca fazia nada por acaso. Aquela Bíblia estava ali como um recado silencioso. Peguei o livro nas mãos e senti o cheiro das páginas amareladas pelo tempo.
Era a mesma Bíblia que minha mãe lia quando eu era menino. Depois que ela morreu, Maria Lúcia tinha pedido para ficar com ela. Dona Conceição era uma mulher de fé, ela disse na época. Essa Bíblia tem oração dentro. Comecei a folhear as páginas sem procurar nada específico. Algumas tinham marcações feitas a lápis pela minha mãe, palavras sublinhadas, anotações na margem com aquela letra miudinha dela. E as lembranças vieram como uma enxurrada. Lembrei da minha infância, quando minha mãe me levava para os cultos na igreja pequena da cidade. Eu sentava ao lado dela no banco de madeira, balançando as pernas que não chegavam no chão, ouvindo aqueles hinos cantados sem instrumento, só com as vozes da congregação se misturando. Havia uma paz naqueles momentos, uma sensação de que tudo ia dar certo, de que Deus estava cuidando de tudo. Meu filho, minha mãe costumava dizer quando chegávamos em casa depois do culto, Deus sempre tem um plano, mesmo quando a gente não consegue ver. Ela falava isso enquanto preparava o almoço de domingo, sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando as coisas estavam difíceis em casa. Meu pai não era muito chegado às coisas da igreja, mas respeitava a fé da minha mãe. Ele trabalhava na roça, saía de madrugada e voltava de tardezinha, cansado, mas nunca reclamou quando minha mãe me levava para os cultos. O menino precisa aprender as coisas de Deus, ele dizia. A vida já é difícil demais sem fé. Ali sentado na mesa da cozinha, folheando aquela Bíblia velha, percebi como eu tinha me afastado de tudo aquilo. Quando casei com Maria Lúcia, ainda frequentava a igreja de vez em quando. Mas aos poucos a bebida foi tomando o lugar de Deus na minha vida. Aos poucos fui escolhendo o bar em vez do templo, a cachaça em vez da oração. No final da tarde, quando Maria Lúcia e as crianças voltaram da igreja, veio com eles o irmão Sebastião. Era um homem simples, pedreiro como eu, mas que tinha uma paz no olhar que impressionava. Sebastião cumprimentou todo mundo, inclusive a mim, sem demonstrar julgamento ou superioridade. José Roberto, como vai? Ele disse, apertando minha mão com firmeza. Faz tempo que não te vejo por lá na igreja. Pois é, irmão Sebastião. Ando meio ocupado com o trabalho. Sebastião sorriu daquele jeito dele, como quem entende mais do que as palavras dizem. O trabalho é importante mesmo, mas a alma também precisa de alimento, não é verdade? Conversamos ali na porta de casa por alguns minutos. Sebastião falou sobre a família dele, sobre a obra onde estava trabalhando, sobre a igreja. Não foi uma conversa forçada ou cheia de pregação. Foi uma conversa de homem para homem, natural e respeitosa. Quando estava se despedindo, Sebastião disse uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. José, alguns irmãos da igreja costumam subir o Monte da Cruz nas madrugadas para orar. É um lugar silencioso, onde a gente consegue ouvir melhor a voz de Deus. Ele não fez convite direto, não me pressionou. Só plantou aquela semente. Se um dia você quiser ir, ele completou, me procure. A oração em grupo tem um poder especial. Depois que Sebastião foi embora, ficamos eu e Maria Lúcia na cozinha. As crianças estavam no quintal brincando, e ela começou a preparar o jantar. Havia algo diferente no ar. Uma possibilidade que eu não sabia nomear. Sebastião é um homem de Deus. Maria Lúcia disse, cortando cebola para o refogado. Sempre foi. É sim. Ele parece ter uma paz que eu perdi faz tempo. Maria Lúcia parou de cortar a cebola e me olhou. José, essa paz você pode encontrar de novo. Não perdeu para sempre. Só está escondida debaixo de tanta bebida e tanta amargura. Naquela noite, deitado na cama ao lado de Maria Lúcia, não consegui dormir direito. Ficava pensando nas palavras do Sebastião sobre o monte, sobre orar, sobre ouvir a voz de Deus. Levantei da cama por volta das 2 da madrugada e fui até a cozinha beber água. A Bíblia ainda estava na mesa, no mesmo lugar onde Maria Lúcia tinha deixado. Abri numa página qualquer e li. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquelas palavras me atingiram como um tiro no peito. Era como se Jesus estivesse falando diretamente comigo, ali naquela cozinha escura, no meio da madrugada. Todos os que estáis cansados e oprimidos. Era exatamente assim que eu me sentia. Cansado e oprimido. Cansado de brigar comigo mesmo. Oprimido pelo peso da bebida, da vergonha, do fracasso. Me ajoelhei ali mesmo na cozinha, no chão frio de cimento queimado. Não sabia nem como começar a orar direito. Fazia tanto tempo que não falava com Deus de verdade que as palavras não vinham fácil. Deus,
Sussurrei. Se o Senhor ainda se lembra de mim. Preciso de ajuda. Não sei mais o que fazer. Não quero perder minha família. Não quero continuar sendo esse homem que eu me tornei. Fiquei ali ajoelhado por alguns minutos, em silêncio. Não ouvi voz nenhuma. Não vi luz nenhuma. Mas senti alguma coisa que não conseguia explicar. Uma presença, talvez. Uma esperança pequena, mas real. Quando voltei para a cama, Maria Lúcia estava acordada. José, você está bem? Estou pensando em ir com o Sebastião orar no monte. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Se Deus está chamando você, José, não demore para responder. Durante a semana seguinte, aquela conversa com Sebastião ficou rodando na minha cabeça como um disco riscado. Toda vez que eu estava trabalhando, carregando tijolo ou misturando massa, lembrava das palavras dele sobre o Monte da Cruz, sobre orar, sobre ouvir a voz de Deus. Mas junto com a vontade de ir, vinha também o medo e a vergonha. No trabalho, Antônio Prado continuava com as humilhações de sempre. Toda manhã era a mesma coisa. Ele me recebia com algum comentário maldoso, alguma provocação para me diminuir na frente dos outros pedreiros. Eu aguentava calado, mas por dentro fervia de raiva. A bebida ainda estava presente na minha vida, talvez um pouco menos, mas ainda estava. À noite, quando chegava em casa, via as malas arrumadas no quarto e lembrava do ultimato de Maria Lúcia. Ela não falava mais sobre ir embora, mas também não tinha guardado as malas. Era um lembrete silencioso de que o tempo estava passando e eu precisava tomar uma decisão. Paulo Henrique continuava me evitando. Quando eu chegava do trabalho, ele corria para o quarto ou para o quintal. Um dia, na hora do jantar, ele fez uma pergunta que cortou meu coração como navalha. Papai, por que você não gosta da gente? Fiquei sem saber o que responder. Eu gosto de vocês sim, meu filho. Então por que você sempre está bravo? Por que você bebe aquela coisa fedida e grita com a mamãe? Maria Lúcia tentou desviar a conversa, mas o estrago estava feito. Aquela pergunta inocente de uma criança de 6 anos me mostrou como meus filhos me viam. Para eles eu não era um pai. Era apenas um homem bravo que morava na mesma casa e causava problemas. Na quinta-feira daquela semana, encontrei Sebastião na saída do trabalho. Ele estava esperando um ônibus na praça central quando me viu passando. José Roberto, como vai, irmão? Fomos conversar num banco da praça, debaixo de uma árvore grande que fazia sombra. O movimento da cidade pequena era tranquilo naquele final de tarde. Algumas crianças brincando, senhoras voltando da feira, o som distante de uma música sertaneja vindo de algum radinho. Sebastião, andei pensando no que você falou sobre o monte. Ah, é? E o que achou? Tenho vontade de ir, mas... Parei, sem saber como explicar o que sentia. Mas o que, José? Tenho vergonha, irmão. Como é que um homem como eu vai falar com Deus? Um bêbado, um fracassado. O que as pessoas vão pensar se me virem subindo o monte de madrugada? Sebastião ficou em silêncio por um momento, olhando para o movimento da praça. Depois me olhou nos olhos e disse: José, o que importa mais? A opinião das pessoas ou sua família? A pergunta dele me deixou sem resposta. Era óbvio que minha família importava mais, mas mesmo assim o medo da zombaria, da fofoca, me paralisava. Vamos marcar para sábado de madrugada, Sebastião sugeriu. Saímos de casa umas 2 horas e subimos devagar, orando pelo caminho. Chegamos no topo antes do amanhecer. É lá que Deus fala com a gente, José. Concordei, mas no fundo já estava arrependido. Durante toda a sexta-feira, fiquei pensando em desculpas para não ir. E se alguém me visse? E se eu não soubesse como orar direito? E se Deus não quisesse falar comigo por causa de todos os meus pecados? Naquela sexta à noite, arrumei uma mochila pequena com uma garrafa de água, um pedaço de pão e a Bíblia velha da minha mãe. Maria Lúcia viu os preparativos e perguntou: Vai mesmo, José? Vou tentar. Que horas vocês marcaram? 2 da madrugada. Maria Lúcia ficou quieta por um momento, depois disse: Vou orar por você. Fui deitar, mas não consegui dormir direito. Ficava olhando para o relógio na mesinha de cabeceira, vendo as horas passarem. 00:30, 1h, 1h30. Quando deu 2 horas, me levantei devagar para não acordar Maria Lúcia. Mas quando coloquei os pés no chão, o medo tomou conta de mim. E se eu for lá e não acontecer nada? E se for tudo perda de tempo? E se as pessoas da cidade descobrirem e começarem a rir de mim? Fui até a janela e olhei para a rua escura. Não havia ninguém, como era normal àquela hora numa cidade pequena.
Mas mesmo assim, a vergonha me dominava. Voltei para a cama. Levantei de novo às 2h15. Peguei a mochila. Cheguei até a porta da casa, mas não consegui sair. O coração estava disparado. As mãos suando frio. Como posso falar com Deus depois de tudo que fiz? Sou um hipócrita. Às 2h30 tentei mais uma vez. Desta vez, cheguei até o portão da casa. Vi que Sebastião devia estar me esperando na igreja, como combinamos. Mas as pernas não obedeciam. Era como se estivesse grudado no chão. Voltei para dentro de casa. Maria Lúcia estava acordada, sentada na cama. Você não vai? Me sentei na beira da cama com a cabeça nas mãos. Como posso falar com Deus depois de tudo que fiz? Sou um hipócrita, Maria. Um bêbado hipócrita. Maria Lúcia se aproximou e colocou a mão no meu ombro. José, Deus não está esperando você ficar perfeito para procurá-lo. Ele quer te ajudar a mudar. Mas você precisa dar o primeiro passo. Eu quero, Maria, mas não consigo. A vergonha é maior que a vontade. Durante mais uma hora, fiquei me debatendo. Levantava, ia até a porta, voltava. Levantava de novo, pegava a mochila, largava. Às 4 da madrugada, desisti completamente. Tirei a roupa e voltei para a cama, derrotado. Não consigo, Maria. Não hoje. No sábado de manhã, quando encontrei Sebastião na rua, ele não demonstrou irritação ou julgamento. José, Deus tem o tempo dele. Se não foi hoje, será quando for a hora certa. Mas eu me sentia um covarde. Durante todo o fim de semana, carreguei aquele peso da oportunidade perdida. No domingo, durante o almoço em família, Paulo Henrique fez outro comentário que me cortou fundo. Mamãe, por que o pai do meu amiguinho não bebe e brinca com ele? Maria Lúcia tentou desviar o assunto, mas a pergunta ecoou na minha cabeça. Meu filho de 6 anos estava comparando outros pais comigo e vendo que eu saía perdendo. Que tipo de exemplo eu estava sendo? Naquela noite de domingo, tomei uma das maiores bebedeiras das últimas semanas. Foi como se toda a frustração comigo mesmo, toda a raiva da minha covardia, explodisse de uma vez. Bebi até não aguentar mais, até o mundo ficar girando. Quando tentei entrar em casa, tropecei no degrau da porta e fiz barulho. Maria Lúcia apareceu na sala, mas desta vez não me ajudou como sempre fazia. Não segurou meu braço para me equilibrar, não trouxe água, não me ajudou a chegar até a cama. Ela simplesmente me olhou com uma mistura de decepção e tristeza que doeu mais que qualquer bronca. José, você tem 3 dias. Era segunda-feira, 15 de dezembro. Eu tinha até quinta-feira para tomar uma decisão. Ou mudava de verdade, ou perderia minha família para sempre. Nos 3 dias seguintes, carreguei aquele peso como se fosse uma pedra amarrada no peito. Na obra, Antônio Prado continuava com as humilhações, mas eu mal prestava atenção. Minha cabeça estava focada numa única coisa. Eu tinha que escolher entre o medo e minha família. Na quarta-feira à noite, arrumei a mochila de novo. Desta vez, orei antes de dormir. Deus, me dê coragem. Não quero ser covarde para o resto da vida. E na madrugada de quinta-feira, 15 de dezembro de 1978, alguma coisa mudou dentro de mim. Uma força que eu não sabia de onde vinha me fez levantar da cama e sair de casa em direção ao encontro que mudaria minha vida para sempre. Quinta-feira, 15 de dezembro de 1978. Acordei às 2 da madrugada com uma determinação que eu mesmo não sabia de onde vinha. Era como se uma força que não era minha tivesse tomado conta do meu corpo e me empurrado para fora da cama. Não tinha mais medo, não tinha mais vergonha, só tinha a certeza de que precisava ir. Peguei a mochila que estava pronta desde a noite anterior e saí de casa em silêncio. O ar da madrugada estava fresco, diferente do calor abafado do dia. O céu estava estrelado, sem uma nuvem, e a lua estava quase cheia, iluminando as ruas vazias da cidade. Encontrei Sebastião no local combinado, em frente à igreja. Ele estava me esperando com um sorriso no rosto, como se soubesse que dessa vez eu apareceria. Sabia que você viria, José. Deus nunca desiste de ninguém. Começamos a caminhada em direção ao Monte da Cruz em silêncio, cada um com seus pensamentos e orações. Sebastião ia na frente, conhecia bem o caminho. Eu o seguia, ouvindo apenas o barulho dos nossos passos na terra batida e o canto distante de alguns grilos. Durante a subida, que durava uns 30 minutos, Sebastião começou a me contar sobre a própria vida. José, eu também já fui um homem perdido. Bebia como um condenado,
Tratava mal minha família, era irresponsável com tudo. Aquilo me surpreendeu. Sebastião sempre me pareceu um homem que nasceu santo, que nunca tinha feito nada errado na vida. É verdade isso, irmão? Verdade pura. Perdi empregos por causa da bebida. Quase perdi minha esposa. Fui motivo de vergonha para meus filhos. A diferença, José, é que quando Deus me chamou, eu respondi. E descobri que Ele não estava oferecendo uma vida fácil. Ele estava oferecendo uma vida com propósito. Aquelas palavras me deram ainda mais coragem. Se Sebastião, aquele homem de paz que eu tanto admirava, tinha passado pelos mesmos problemas que eu, então havia esperança para mim também. Chegamos no topo do monte quando ainda estava escuro, mas já dava para sentir que o amanhecer não estava longe. Havia uma cruz de madeira simples, plantada ali pelos moradores da cidade anos atrás. Do alto, conseguíamos ver a cidade toda dormindo. As casinhas com suas luzes apagadas. Algumas ruas iluminadas pelos postes antigos. José, Sebastião disse, vou orar ali perto daquela árvore. Você fica aqui perto da cruz. Cada um precisa ter seu encontro pessoal com Deus. Nos encontramos quando o sol nascer. Fiquei sozinho perto da cruz de madeira. Inicialmente não sabia nem como começar. Estava acostumado a orar rapidinho antes das refeições, quando lembrava, mas nunca tinha ficado sozinho com Deus daquele jeito, naquele silêncio profundo. Me ajoelhei na terra, olhei para a cruz simples e sussurrei. Deus, eu não sei nem como falar com o Senhor. Faz tanto tempo que eu me afastei, mas aqui estou, precisando de ajuda. Aos poucos, as palavras começaram a fluir. Confessei meus erros. Chorei pela família que estava perdendo. Admiti minha fraqueza com a bebida. Pedi perdão por ter desperdiçado tantas oportunidades de mudança. Era como se estivesse tirando um peso imenso do peito, palavra por palavra. Passei mais de 1 hora ali, orando, chorando, conversando com Deus como se Ele fosse um amigo que estava sentado ao meu lado. O tempo passou sem eu perceber. Estava completamente absorto naquela conversa silenciosa quando ouvi passos se aproximando. Inicialmente pensei que fosse Sebastião voltando, mas os passos eram pesados demais, vinham de uma direção diferente. Quando levantei o olhar, vi 2 homens saindo do mato, caminhando em direção a mim. Meu coração disparou na mesma hora. Um deles era alto, magro, com cicatrizes no rosto e um olhar frio que dava medo. O outro era mais baixo, nervoso, olhando para todos os lados como quem estava fugindo de alguma coisa. Reconheci os 2. Eram João, que todo mundo chamava de Caveira, e Carlos. Eram conhecidos na região como ladrões perigosos. Olha só o que temos aqui, disse João com uma voz grave e ameaçadora. Um crente orando de madrugada. Que bonitinho. Carlos estava empunhando uma faca, e João apontou uma pistola calibre 38 para mim. O medo tomou conta do meu corpo inteiro. Minhas pernas começaram a tremer, minha boca ficou seca. O coração disparou como se fosse sair pela boca. Por favor, não me façam mal. Consegui sussurrar. Só tenho uma Bíblia velha e um pouco de água. João riu de uma forma que me gelou o sangue. Bíblia? Então pede pro teu Deus te salvar, crente. Vamos ver se ele aparece aqui para te ajudar. Carlos estava nervoso, olhando em volta, como se esperasse que alguém aparecesse. João, vamos logo com isso. Pega o que ele tem e vamos embora. Calma, Carlos. Vamos nos divertir um pouco com o santinho aqui. Foi nesse momento exato que minha vida mudou para sempre. Fechei os olhos, esperando o pior, quando uma voz forte e clara ecoou pelo monte inteiro. Uma voz que não era humana, que vinha aparentemente do céu. Ele não está só. A voz era poderosa, autoritária, que fez o ar do monte vibrar. Era como se viesse de todas as direções ao mesmo tempo, ecoando pelas pedras, pelas árvores, chegando até o fundo da alma. Abri os olhos e vi João Caveira, completamente pálido, olhando em volta com terror estampado no rosto. A arma tremia na mão dele. Carlos deixou a faca cair no chão e começou a tremer como vara verde. Você ouviu isso? Carlos perguntou para João, com a voz embargada de medo. João tentou manter a pose de durão, mas estava visivelmente abalado. Olhava para cima, para os lados, procurando de onde tinha vindo aquela voz. Quem está aí? Apareça! Gritou para o vazio. Mas só o silêncio respondeu. Um silêncio pesado, carregado de uma presença que todos nós sentimos, mas que nenhum de nós conseguia explicar. Carlos não aguentou mais.
João, vamos embora daqui. Esse lugar está mal assombrado. E saiu correndo mato abaixo, tropeçando, caindo, levantando, fugindo desesperadamente. João ficou mais alguns segundos me olhando fixamente. A arma ainda tremia em sua mão, mas alguma coisa em seus olhos tinha mudado. Não era mais só maldade. Havia medo, confusão, uma perturbação profunda. Isso não acabou. Ele murmurou, mas a voz tinha perdido toda a autoridade de antes. Recuou devagar, sem tirar os olhos de mim, e depois saiu correndo atrás de Carlos, desaparecendo na escuridão do mato. Fiquei ali de joelhos por um tempo que pareceu eterno, soluçando, tremendo, mas não de medo. Era uma tremura diferente, como se meu corpo inteiro estivesse sendo tomado por uma presença santa. A voz ainda ecoava nos meus ouvidos. Ele não está só. Gradualmente, o medo se transformou numa sensação que eu nunca tinha sentido antes. Era como se uma paz descesse sobre mim. Uma certeza absoluta de que Deus estava ali, de que Ele tinha me livrado da morte, de que minha vida tinha um propósito que eu ainda não entendia. Quando Sebastião voltou ao amanhecer, me encontrou ainda de joelhos, mas com o rosto completamente diferente. José, o que aconteceu aqui? Contei tudo para ele, desde a chegada dos dois homens até a voz que ecoou pelo monte. Sebastião ouviu em silêncio, observou as pegadas na terra, os sinais da luta, a faca que Carlos tinha deixado cair. José, ele disse me abraçando, você teve um encontro real com o Deus vivo. Agora começa a parte mais difícil, viver essa experiência no dia a dia. Descemos o monte em silêncio. Eu carregava dentro do peito a certeza de que minha vida tinha se dividido em duas partes, antes e depois daquela madrugada. A voz que me salvou continuava ecoando dentro de mim, me lembrando de que, não importa o que acontecesse dali para frente, eu nunca mais estaria sozinho. Quando cheguei em casa naquela manhã de 15 de dezembro, ainda tremia por dentro. Não era mais o tremor do medo, mas algo como se meu corpo inteiro tivesse sido tocado por uma força que não conseguia explicar. Maria Lúcia estava na cozinha preparando o café da manhã com os poucos recursos que tínhamos. Ela me olhou quando entrei e percebeu na mesma hora que alguma coisa tinha mudado. José, você está diferente. O que aconteceu no monte? Contei tudo para ela. A oração, os dois homens armados, a voz que veio do céu, como eles fugiram apavorados. Maria Lúcia me ouviu em silêncio, mas pude ver nos olhos dela uma mistura de esperança e cautela. José, você está diferente mesmo, mas já vi você prometer mudanças antes. Ela disse, protegendo o próprio coração. Vou orar para que dessa vez seja real. Paulo Henrique e Simone saíram do quarto para tomar café. Meu filho me olhou de um jeito estranho, como se percebesse que eu estava diferente, mas não soubesse explicar o quê. Simone veio correndo e me deu um abraço, como sempre fazia. Papai, você não está com aquele cheiro ruim hoje. Ela disse inocentemente. Era verdade. Não tinha bebido na noite anterior e meu corpo não exalava mais aquele odor azedo de álcool que sempre me acompanhava. Era um sinal pequeno, mas importante. Nas primeiras semanas depois da experiência no monte, parei completamente de beber. Não foi fácil. Meu corpo, acostumado com a cachaça diária, começou a cobrar. Tinha suores frios, tremores nas mãos, dor de cabeça constante, irritabilidade. Às vezes, as crianças ficavam assustadas quando me viam tremendo. Mamãe, o papai está doente? Paulo Henrique perguntou uma tarde. Maria Lúcia explicou com cuidado. Seu pai está se curando de uma doença, meu filho. É normal ele ficar assim por um tempo. No trabalho, Antônio Prado demorou para perceber a mudança. Eu sempre fui pontual, mesmo com ressaca, então no começo ele não notou diferença. Mas depois de algumas semanas, quando ele tentou me humilhar como sempre fazia, alguma coisa dentro de mim tinha mudado. José Roberto, você está trabalhando devagar hoje. Parece que está com preguiça. Ele gritou na frente dos outros pedreiros. Desta vez, olhei diretamente nos olhos dele e respondi com firmeza. Senhor Antônio, vou fazer meu trabalho com excelência, mas não vou mais aceitar desrespeito. Prado ficou surpreso com minha resposta. Não estava acostumado a ser confrontado. Quem você pensa que é para me responder assim? Se não está satisfeito, pode ir embora. Não quero brigar com o senhor. Respondi com calma. Só quero trabalhar em paz e receber o que é justo pelo meu trabalho. Na igreja, a recepção foi complicada. Pastor Elias me recebeu com alegria e acreditou na minha conversão desde o primeiro dia.
Era um homem sábio, de cabelos grisalhos e olhar bondoso, que tinha experiência com pessoas como eu. Mas outros membros da congregação foram mais céticos. Durante os cultos, eu sentava sempre no último banco, ainda envergonhado do meu passado. Ouvia os cochichos. Vamos ver quanto tempo dura essa santidade. Ou, ele só está fingindo para Maria Lúcia não deixá-lo. Havia um grupo de irmãos que me olhava de lado, como se eu fosse contaminar o ambiente santo da igreja. Uma senhora chamada Dona Benedita sempre fazia comentários maldosos quando eu passava. Esse aí já prometeu mudança antes. Bêbado sempre volta para a bebida. Em janeiro de 1979, enfrentei minha primeira grande tentação. Foi num dia particularmente difícil no trabalho. Antônio Prado me fez ficar 2 horas extras sem pagamento adicional, carregando material pesado debaixo do sol escaldante de Goiás. Quando terminei, estava exausto e irritado. No caminho para casa, passei na frente do bar do seu Manuel. O cheiro de fritura e cachaça veio até mim como um abraço falso, mas familiar. Vi alguns conhecidos lá dentro, bebendo e rindo, aparentemente sem preocupação no mundo. Parei na frente do estabelecimento. O desejo de entrar e beber até esquecer todos os problemas era quase incontrolável. Fiquei ali parado por alguns minutos, lutando comigo mesmo. Uma parte de mim queria entrar e voltar à vida antiga. Outra parte lembrava da voz no monte. Ele não está só. As palavras ecoaram na minha cabeça como naquela madrugada. Fechei os olhos, respirei fundo e caminhei para casa. Quando cheguei, contei tudo para Maria Lúcia. Quase entrei no bar hoje, Maria. O desejo estava muito forte, mas alguma coisa me impediu. Ela me abraçou pela primeira vez em meses. José, é assim que eu sei que você está realmente mudando. Você está sendo honesto sobre suas lutas em vez de esconder ou mentir. Em fevereiro, pedi para pastor Elias me batizar nas águas. Queria fazer uma declaração pública da minha nova vida. Ele concordou e marcamos a cerimônia para o 1º domingo de março. Mas quando chegou o dia do batismo, 4 de março de 1979, apenas metade da igreja compareceu. Alguns membros deliberadamente se ausentaram, demonstrando que não acreditavam na minha conversão. Mesmo assim, quando desci as águas geladas do córrego nos fundos da igreja, senti uma paz profunda. Pastor Elias falou: José Roberto, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a morte do velho homem e nascimento do novo. Quando saí da água, Paulo Henrique perguntou para Maria Lúcia: Mãe, agora o papai não vai mais beber? Maria Lúcia respondeu com esperança cautelosa: Esperamos que não, meu filho. Vamos continuar orando por ele. Após o batismo, senti que estava começando uma nova etapa da vida, mas também entendi que a jornada seria longa e cheia de desafios. O narrador de hoje, aos 74 anos, pode dizer que eu pensava que o batismo resolveria tudo magicamente. Mas descobri que foi apenas o início de uma caminhada que exigiria perseverança diária. No final de março, um evento testou ainda mais minha nova fé. Encontrei Carlos, um dos assaltantes do monte, perambulando pela cidade. Estava irreconhecível, magro demais, roupas sujas, olheiras profundas. Quando me viu, atravessou a rua rapidamente, evitando contato visual. Senti o impulso de ir falar com ele, mas a prudência me deteve. Aquele homem tinha tentado me matar poucos meses antes, mas também lembrei da voz que nos salvou a ambos naquela madrugada. Naquela noite orei por Carlos, pedindo que Deus também tocasse o coração dele. As semanas passavam e eu ia me firmando na nova vida, mas percebia que ainda havia muito chão pela frente. A transformação real, descobri, não acontece da noite para o dia. Acontece escolha por escolha, dia após dia, tentação após tentação. E outras provações viriam para testar se minha mudança era mesmo verdadeira. Abril de 1979 marcou o início de um período de crescimento na minha vida. Estava há 4 meses sem beber e começava a conquistar a confiança gradual da minha família. Paulo Henrique, agora com 7 anos, timidamente começou a conversar comigo de novo. Simone, sempre mais carinhosa, voltou a sentar no meu colo durante as refeições. Maria Lúcia observava as mudanças com esperança crescente. Comecei a ajudar nas tarefas de casa, coisa que nunca fazia antes. Consertava pequenos problemas da casa, brincava com as crianças aos domingos e, pela primeira vez, participava das decisões familiares.
José, você quer que eu compre qual tecido para fazer camisa nova do Paulo Henrique? Maria Lúcia perguntou um dia. Era uma pergunta simples, mas significava muito. Ela estava me incluindo nas decisões, confiando na minha opinião. Antes, ela resolvia tudo sozinha porque eu estava sempre bêbado ou irresponsável. Na igreja, Pastor Elias começou a me dar pequenas responsabilidades: arrumar as cadeiras antes do culto, ajudar na limpeza, distribuir folhetos na porta. Sebastião continuava sendo meu principal companheiro de oração. Estabelecemos o hábito de orar juntos todas as quartas-feiras à noite. José, Sebastião dizia, a transformação verdadeira se vê nos pequenos detalhes, em como você trata sua esposa, em como conversa com seus filhos, em como trabalha. No trabalho, a situação com Antônio Prado se estabilizou numa tensão controlada. Eu não aceitava mais humilhações, mas trabalhava com dedicação dobrada. Outros pedreiros começaram a notar a mudança e a me respeitar mais. José Roberto, você está diferente mesmo, comentou um colega de trabalho. Antes você era calado e rabugento. Agora você até sorri. Em setembro de 1979, Pastor Elias sugeriu que eu desse meu primeiro testemunho público durante um culto. Fiquei nervoso como nunca tinha ficado antes. Falar sobre minha vida íntima, sobre a bebida, sobre a experiência no monte, na frente de toda a congregação. Pastor, eu não sei falar bem. E se eu esquecer as palavras? José, não é sobre falar bem. É sobre falar a verdade. Deus vai te dar as palavras certas. No dia marcado, subi ao púlpito com as pernas tremendo. Olhei para a congregação e vi rostos diversos. Alguns irmãos me olhavam com carinho, outros com ceticismo, alguns com curiosidade. Comecei a contar sobre a noite no monte, sobre os 2 homens armados, sobre a voz que ecoou salvando minha vida. Minha voz embargou várias vezes, mas continuei. Falei sobre a luta diária contra a bebida, sobre como Deus estava transformando minha família. A reação foi mista. Algumas pessoas se emocionaram e choraram comigo. Outras permaneceram céticas. Na saída, uma senhora idosa comentou: bonito testemunho. Vamos ver se essa fé aguenta quando os tempos difíceis chegarem. Ela não imaginava como suas palavras foram proféticas. O teste real da minha fé chegou em março de 1980, quando meu irmão Antônio apareceu na minha casa. Não o via há mais de 1 ano. Estava visivelmente desesperado. Roupas amarrotadas, rosto abatido, olhar de quem não dormia direito há dias. José, sei que você mudou de vida e se tornou crente. Por favor, me ajude uma última vez. Antônio contou que perdeu o emprego, devia dinheiro para agiotas e precisava de ajuda urgente. A situação era grave. Ele tinha se envolvido com jogos e apostas, e agora homens perigosos estavam cobrando a dívida. É só por 6 meses, irmão. Vou conseguir outro emprego e pago tudo certinho. Preciso que você seja meu fiador num empréstimo. A quantia era significativa, equivalente a 6 meses do meu salário. Maria Lúcia se opôs firmemente desde o primeiro momento. José, não faça isso. Você conhece seu irmão. Ele é irresponsável com dinheiro. Isso vai dar problema. Fiquei dividido. Por um lado, queria ajudar meu irmão que estava em apuros. Por outro, não queria decepcionar Maria Lúcia novamente depois de tudo que ela tinha aguentado. Busquei conselho com Pastor Elias. Pastor, como cristão, não tenho obrigação de ajudar minha família? José, caridade que prejudica sua própria família não vem de Deus. Você precisa ser sábio. Antônio já te decepcionou antes? Várias vezes, pastor. Mas agora ele parece desesperado de verdade. Sebastião também me aconselhou contra. José, você está reconstruindo sua vida. Não coloque tudo em risco por causa da irresponsabilidade de outro, mesmo sendo seu irmão. Mas no final, decidi ajudar. Maria, se eu não ajudar meu irmão agora, como posso me chamar de cristão? Como posso falar de amor ao próximo se não amo minha própria família? Maria Lúcia ficou visivelmente contrariada, mas não me impediu. José, você é cabeça da família. Mas se der errado, não venha dizer que ninguém te avisou. Assinei como fiador do empréstimo. Os primeiros 3 meses correram bem. Antônio fazia os pagamentos em dia e parecia estar se organizando. Conseguiu um emprego como ajudante numa loja e falava sobre começar vida nova. Viu, José? Eu disse que ia dar certo. Em mais 3 meses quito tudo e fica tudo em paz. Comecei a me sentir validado na minha decisão.
Talvez Maria Lúcia e os irmãos da igreja estivessem sendo duros demais com Antônio. Talvez ele realmente tivesse mudado. Mas em junho de 1980, Antônio desapareceu da cidade sem avisar ninguém. Simplesmente sumiu, deixando o empréstimo em aberto e eu como único responsável pelo pagamento. O gerente do banco apareceu na obra onde eu trabalhava, na frente de todos os colegas para me cobrar a dívida. A humilhação foi pública e dolorosa. Senhor José Roberto, seu irmão desapareceu e não conseguimos localizá-lo. O senhor é o fiador e precisa assumir a responsabilidade pelo pagamento. Antônio Prado aproveitou a situação para me humilhar ainda mais. Olha só o crente que virou fiador de vagabundo. Agora vai ter que pagar com o próprio bolso a irresponsabilidade do irmão. Todos os pedreiros ouviram. Alguns baixaram a cabeça com pena, outros cochicharam entre si. Senti uma vergonha profunda, mas desta vez não era só por mim. Era pela decepção que tinha causado à minha família. Em casa, a tensão voltou com força total. Maria Lúcia estava furiosa, não tanto pelo dinheiro, mas pela quebra de confiança. José, você me prometeu que ia me consultar nas decisões importantes. Você fez exatamente o que fazia antes. Decidiu sozinho, e agora toda a família vai sofrer as consequências. Paulo Henrique, agora com 8 anos, percebeu a tensão e ficou assustado. Pai, a gente vai perder nossa casa? Não, meu filho. Papai vai dar um jeito. Mas a verdade é que eu não sabia como ia dar jeito. A dívida representava quase todas as nossas economias, e havia risco real de perdermos a casa. Maria Lúcia e eu passamos 2 semanas praticamente sem nos falar. Ela não foi grosseira, mas a frieza doía mais que qualquer briga. À noite, eu a ouvia chorando baixinho, pensando que eu estava dormindo. Foi nesse período que enfrentei minha maior tentação desde a conversão. Depois de um dia especialmente difícil, quando o gerente do banco ameaçou executar a dívida, parei novamente na frente do bar do seu Manuel. Desta vez a tentação foi quase irresistível. Entrei no bar, me sentei no balcão e pedi uma cachaça. O copo foi colocado na minha frente, e o cheiro familiar subiu até as minhas narinas como uma lembrança de tempos mais simples. Fiquei 5 minutos olhando para aquele copo, sentindo o aroma, lembrando de como a bebida costumava aliviar minhas dores. Os outros clientes me observavam com curiosidade. Voltou para os braços da dama José Roberto. Perguntou um conhecido, se referindo à cachaça. No momento exato em que ia levar o copo à boca, lembrei da voz no monte. Ele não está só. Lembrei das lágrimas de Paulo Henrique no dia do meu batismo. Lembrei de Maria Lúcia costurando até tarde para ajudar com as despesas. Empurrei o copo para longe, paguei a bebida sem tomar e saí do bar. O dono ficou me olhando espantado, mas não disse nada. Quando cheguei em casa, Maria Lúcia notou alguma coisa diferente no meu rosto. José, você bebeu? Quase, Maria. Quase. Mas não consegui. Mesmo com tudo isso que está acontecendo, não consegui trair a confiança que Deus depositou em mim. Ela me abraçou pela primeira vez desde que soube da dívida. José, foi assim que eu soube que sua conversão é real. Não porque você acertou sempre, mas porque mesmo quando errou, não desistiu. A crise financeira ainda estava longe de passar, mas naquele momento entendi que havia passado no teste mais importante. Manter minha fé mesmo quando tudo parecia desmoronar ao meu redor. Julho de 1982. 2 anos inteiros se passaram desde que assinei como fiador do meu irmão Antônio. 2 anos pagando uma dívida que não era minha, trabalhando em 2 empregos para honrar um compromisso que quase destruiu minha família pela 2ª vez. Maria Lúcia costurava até altas horas para ganhar dinheiro extra. Eu trabalhava na obra durante o dia com Antônio Prado e à noite como servente numa construção do outro lado da cidade. Chegava em casa por volta das 10 da noite, exausto, com as mãos calejadas e o corpo dolorido. As crianças cresceram vendo os pais lutarem para sobreviver. Paulo Henrique, agora com 10 anos, amadureceu antes do tempo. Ele entendia que passávamos dificuldades por causa do tio que desapareceu, e às vezes eu via uma revolta nos olhos dele quando alguém mencionava o nome de Antônio. Pai, por que você ajudou o tio se sabia que ele ia fazer isso com a gente? Era uma pergunta difícil de responder para uma criança. Paulo, às vezes fazemos escolhas pensando que são certas, mas descobrimos que foram erradas. O importante é não desistir e continuar lutando. Simone, com 8 anos, era mais adaptável.
Não reclamava quando não tinha dinheiro para comprar brinquedo ou quando o jantar era mais simples. Ela tinha herdado a natureza doce da mãe e sempre tentava animar a família. Apesar das dificuldades financeiras, nossa vida espiritual estava mais forte. A adversidade, em vez de me afastar de Deus, me aproximou ainda mais. Descobri que é na necessidade que aprendemos a depender da providência divina. O casamento com Maria Lúcia se recuperou gradualmente. Ela perdoou minha decisão errada sobre ser fiador, especialmente depois de ver minha dedicação em pagar a dívida sem voltar à bebida. José, você provou que mudou mesmo quando tudo estava contra você. Mas o teste mais difícil da nossa fé ainda estava por vir. Na manhã de 15 de julho de 1982, Simone acordou com febre alta e dificuldade para respirar. Maria Lúcia inicialmente pensou que fosse uma gripe comum. Era inverno em Goiás, e era normal as crianças ficarem gripadas nessa época. Simone, filha, bebe essa água com mel que a mamãe fez. Mas durante o dia, o quadro se agravou rapidamente. A febre subiu para 40 graus. E Simone começou a respirar com muita dificuldade. Seus lábios ficaram roxeados, e ela mal conseguia falar. José, alguma coisa está muito errada. Essa não é uma gripe comum. Carreguei Simone no colo e corri para o único hospital da região, que ficava a 30 quilômetros da nossa cidade. Maria Lúcia veio comigo, e Paulo Henrique ficou na casa da vizinha. O médico de plantão, Dr. Augusto, examinou Simone e seu rosto ficou sério imediatamente. Vamos interná-la agora. É uma pneumonia grave. Os primeiros 3 dias no hospital trouxeram esperança. Simone respondeu bem aos antibióticos. A febre baixou um pouco e ela conseguia conversar conosco. Papai, quando eu vou para casa? Logo, filha. Logo você vai estar brincando no quintal de novo. Mas na quinta-feira, 22 de julho, tudo mudou. Simone desenvolveu complicações respiratórias severas que os médicos não conseguiam explicar. A pneumonia evoluiu para um quadro crítico e ela precisou ser entubada. Dr. Augusto nos chamou para uma conversa reservada numa salinha pequena do hospital. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas a menina não está respondendo aos tratamentos. O quadro dela é muito grave. Vocês precisam se preparar para o pior. Maria Lúcia desabou em lágrimas. Eu senti como se o mundo estivesse desmoronando novamente. Doutor, não há mais nada que possa ser feito? Dr. Augusto balançou a cabeça com tristeza. Só um milagre mesmo. Naquela noite, Maria Lúcia e eu nos revezamos ao lado da cama de Simone. Nossa filha estava inconsciente, respirando apenas com a ajuda dos aparelhos. O som dos monitores era constante, hipnotizante e assustador ao mesmo tempo. Saí do quarto e fui até uma pequena capela que havia no hospital. Era um espaço simples, com algumas cadeiras de plástico e um crucifixo de madeira na parede. Ajoelhei-me ali e fiz uma oração mais desesperada do que qualquer uma que já tinha feito na vida. Deus, o Senhor me livrou no monte e me deu uma nova vida. Transformou meu casamento, me livrou da bebida, me deu propósito. Agora eu preciso de outro milagre. Por favor, não leve minha filha. Ela é inocente. Se alguém tem que sofrer, deixe ser eu. Pastor Elias chegou no hospital no dia seguinte, trazendo Sebastião e outros irmãos da igreja. Eles formaram uma corrente de oração no corredor do hospital. Alguns funcionários reclamaram do movimento, mas Dr. Augusto permitiu. Neste momento, precisamos de toda a ajuda possível, até mesmo a divina. Durante 5 dias consecutivos, Maria Lúcia e eu praticamente não saímos do hospital. Entramos em jejum espontâneo. Comíamos apenas o mínimo necessário para nos manter de pé. Orava continuamente, lembrando da voz no monte e clamando pelo mesmo Deus que me livrou dos assaltantes. Senhor, o Senhor disse que eu não estava só naquela noite. Agora minha filha precisa saber que ela também não está só. No 5º dia de coma, 29 de julho, Dr. Augusto fez novos exames e confirmou que o estado de Simone era irreversível. Vou ser franco com vocês. Não há mais atividade cerebral significativa. Mesmo se ela sobreviver, pode ter sequelas graves. Naquela noite, sozinho na capela, tive um momento de revolta com Deus. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu mudei de vida, larguei a bebida, me tornei um homem melhor. Por que está tirando minha filha? No silêncio da capela, não ouvi uma voz audível como no monte, mas senti uma paz inexplicável tomando conta do meu coração. Era como se uma presença amorosa me envolvesse, lembrando que Deus tinha controle sobre todas as coisas, mesmo quando eu não entendia seus propósitos.
Na madrugada de 30 de julho, 15 dias após o início da doença, aconteceu algo que Dr. Augusto chamou posteriormente de inexplicável pela ciência médica. Eu estava cochilando numa cadeira ao lado da cama quando ouvi um barulho estranho. Abri os olhos e vi Simone removendo sozinha a intubação da boca. Ela estava acordada, com os olhos bem abertos, olhando diretamente para mim. Papai, por que vocês estão chorando? Chamei Maria Lúcia, que estava dormindo na poltrona do outro lado. Ela acordou assustada, mas quando viu Simone acordada e falando, começou a chorar e rir ao mesmo tempo. Simone, minha filha, como você está se sentindo? Estou bem, mamãe. Tive um sonho bonito. Sonhei que Jesus estava segurando minha mão. Os monitores mostravam que todos os sinais vitais de Simone se normalizaram instantaneamente. Dr. Augusto foi chamado às pressas e examinou nossa filha várias vezes. Incrédulo. Esta criança está completamente saudável. Os exames não mostram nenhum vestígio da pneumonia ou das complicações. Não consigo explicar o que aconteceu aqui. Abracei Simone e chorei como nunca tinha chorado antes. Maria Lúcia se ajoelhou ao lado da cama, agradecendo a Deus com uma gratidão que saía do fundo da alma. Paulo Henrique, que chegou correndo quando soube da notícia, sorriu pela primeira vez em 2 semanas. A notícia da cura inexplicável de Simone se espalhou rapidamente pela nossa cidade pequena. Até pessoas que não eram religiosas comentavam sobre o milagre da menina do José Roberto. Na igreja, não havia mais dúvidas sobre a autenticidade da minha fé. Pastor Elias organizou um culto de ação de graças no domingo seguinte. Dei meu testemunho mais emocionado até então, contando sobre os 15 dias de agonia e sobre como Deus respondeu às nossas orações de forma sobrenatural. Desta vez, toda a congregação estava visivelmente emocionada. Até Dona Benedita, que sempre duvidava de mim, chorou durante meu testemunho. Muitos irmãos vieram me abraçar depois do culto, dizendo que tinham presenciado o poder de Deus em ação. Simone se recuperou completamente e voltou a ser a criança alegre que sempre foi. Mas algo tinha mudado em nossa família. Tínhamos experimentado um milagre real, visível, indiscutível. Nossa fé se tornou uma rocha sólida, inquebrantável. O milagre da cura de Simone me preparou para enfrentar as perdas e os desafios que ainda estavam por vir, me lembrando que o mesmo Deus que salva também é o Deus que às vezes chama seus filhos para casa. Janeiro de 1985. Eu estava mais fortalecido na fé do que nunca. A cura milagrosa de Simone 3 anos antes se tornou meu testemunho mais poderoso, e eu era respeitado na igreja como um homem que realmente encontrou a Deus. A dívida do meu irmão Antônio havia sido quitada no final de 1984, e nossa família finalmente respirava com alívio financeiro. Sebastião continuava sendo meu principal companheiro de oração. Aos 47 anos, ele era considerado um dos pilares espirituais da nossa igreja. Homem simples, mas de fé profunda, sempre tinha uma palavra de encorajamento e sabedoria bíblica para compartilhar comigo. Todas as terças-feiras, Sebastião e eu nos encontrávamos para orar juntos. Às vezes na minha casa, às vezes na dele, às vezes no monte onde tudo começou. Eram momentos preciosos de comunhão espiritual que fortaleciam minha caminhada com Deus. Na manhã de 15 de janeiro de 1985, acordei animado porque era terça-feira. Sebastião havia prometido passar na minha casa às 7 da manhã para orarmos antes do trabalho. Ele sempre dizia que começar o dia em oração mudava toda a perspectiva das dificuldades. Às 7h30, Sebastião ainda não tinha chegado. Estranhei, porque ele era extremamente pontual. Sebastião era daqueles homens que consideravam a pontualidade uma questão de respeito ao próximo. Às 8h, preocupado, fui até a casa dele, que ficava a 2 quadras da minha. Encontrei Dona Conceição, esposa do Sebastião, chorando na porta de casa. Vários vizinhos estavam reunidos em volta dela, sussurrando palavras de consolo. José, ela disse entre soluços. Sebastião morreu durante a madrugada. Teve um infarto dormindo. Quando acordei às 6 da manhã, ele já estava frio. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O mundo parou por alguns segundos. Isso não pode ser verdade, Dona Conceição. Nós íamos orar hoje de manhã. Ele estava bem ontem à noite. Mas a realidade era cruel e irrefutável. Sebastião, homem saudável de 47 anos, sem histórico de problemas cardíacos, morreu subitamente durante o sono. O coração simplesmente parou de bater
sem aviso, sem despedida. O velório aconteceu na própria igreja, com o caixão aberto. Olhei para o rosto sereno de Sebastião e não conseguia entender. Ali estava meu amigo, meu mentor espiritual, o homem que me ensinou a subir montes para orar, dormindo o sono eterno aos 47 anos. Durante o culto fúnebre, pastor Elias falou sobre como Sebastião foi um servo fiel, sobre sua dedicação à família e à igreja, sobre seu exemplo de vida cristã. Mas eu mal ouvia as palavras. Minha mente estava repleta de questionamentos que me assombravam. Por que Deus? Por que levou justamente ele? Após o enterro, voltei para casa em silêncio profundo. Maria Lúcia tentou me consolar, mas eu estava inconsolável. As crianças perceberam minha tristeza e ficaram quietas, sem entender completamente o que estava acontecendo. José, sei que você está sofrendo. Sebastião era um amigo muito especial. Maria, não entendo. Sebastião era o homem mais fiel que eu conhecia. Orava todos os dias, ajudava todo mundo, nunca fez mal a ninguém. Por que Deus levou ele e deixou tanta gente ruim viva? Naquela noite, não consegui dormir. Saí de casa por volta da meia-noite e fui até o monte onde tive minha experiência de conversão 7 anos antes. Precisava estar sozinho com Deus. Precisava de respostas. Lá, sozinho na madrugada, desabafei com Deus como nunca tinha feito antes. Senhor, eu não estou entendendo mais nada. O Senhor me salvou daqueles bandidos, curou minha filha quando ela estava morrendo, mas leva meu melhor amigo na flor da idade? Que plano é esse que eu não consigo entender? Chorei no monte até o amanhecer. Não ouvi nenhuma voz desta vez. Não senti nenhuma presença especial como naquela noite de 1978. Apenas o silêncio e o vazio imenso da perda. Nos dias seguintes, a situação piorou quando Antônio Prado aproveitou meu estado emocional abalado para intensificar as humilhações. Durante uma obra, ele me acusou publicamente de ter roubado um saco de cimento. Eu sabia que esse crente era falso. Agora que o parceiro dele morreu, voltou a roubar. Prado gritou na frente de todos os operários. Eu, ainda enlutado e sem energia emocional para me defender adequadamente, apenas neguei baixinho. Senhor Antônio, eu não peguei cimento nenhum. Prado exigiu que eu abrisse minha mochila e esvaziasse meus bolsos na frente de todos. Obviamente não encontrou nada, pois a acusação era completamente falsa. Mas o estrago estava feito. A humilhação foi pública, e alguns operários começaram a duvidar da minha honestidade. Vai ver, ele escondeu em outro lugar. Prado continuou. Esses crentes são os piores. Fingem de santos, mas são ladrões como qualquer um. Quando cheguei em casa naquela noite, Maria Lúcia percebeu que algo estava muito errado além da morte de Sebastião. O que aconteceu no trabalho, José? Contei sobre a acusação falsa e a humilhação pública. Maria Lúcia ficou indignada. José, você não pode deixar esse homem fazer isso com você. Precisa se defender. Mas eu estava numa crise de fé profunda. Para quê, Maria? Talvez Deus não esteja nem ligando para o que acontece comigo. Talvez tudo isso seja apenas coincidência. Na igreja, alguns membros que sempre foram céticos sobre minha conversão aproveitaram minha vulnerabilidade para fazer comentários maldosos. Uma senhora sussurrou para outra durante o culto. Sempre desconfiei desse José. Agora que não tem mais o Sebastião para protegê-lo, vamos ver quem ele realmente é. Pastor Elias percebeu meu estado espiritual abalado e tentou me aconselhar. José, sei que você está passando por um vale muito profundo, mas lembre-se, Deus não muda. O mesmo Deus que te salvou no monte e curou Simone continua no controle. Mas respondi com amargura. Pastor, às vezes eu penso se aquela voz no monte foi real ou se eu estava imaginando coisas. Sebastião morreu. Meu patrão me humilha todo dia. Pessoas da igreja falam mal de mim. Onde está Deus em tudo isso? Durante um mês inteiro, vivi uma crise espiritual profunda. Não voltei a beber, mas também não orava como antes. Nas terças-feiras, quando costumava orar com o Sebastião, ficava em casa, melancólico, lembrando dos momentos que não voltariam mais. Maria Lúcia e as crianças notaram minha tristeza, mas não sabiam como ajudar. Paulo Henrique, agora com 13 anos, tentava me animar contando coisas da escola. Simone, com 11 anos, às vezes vinha se sentar ao meu lado em silêncio, apenas fazendo companhia. O ponto mais baixo da crise aconteceu numa quinta-feira, quando estava sozinho em casa. Peguei a Bíblia velha que levei ao monte anos antes
e a abri aleatoriamente. Minhas lágrimas caíram sobre as páginas amareladas enquanto sussurrava: Deus, se o Senhor ainda está aí, preciso de um sinal. Não aguento mais essa dor. A resposta não veio na forma que eu esperava. Não houve voz audível. Não houve milagre instantâneo. Mas aos poucos, muito devagar, comecei a entender que a fé não é ausência de dúvidas, mas perseverança apesar delas. E foi essa compreensão dolorosa que me preparou para os desafios ainda maiores que estavam por vir. Março de 1992. Passaram-se 7 anos desde a morte de Sebastião. Superei gradualmente a crise de fé, embora tenha levado quase 2 anos para me recuperar completamente. A experiência me amadureceu espiritualmente, ensinando que a fé não é ausência de dúvidas, mas perseverança apesar delas. Pastor Elias me ajudou a entender que o sofrimento não é ausência de Deus, mas muitas vezes o lugar onde Deus mais trabalha no coração humano. José, Sebastião cumpriu o propósito dele na terra. Ele te ajudou a encontrar o caminho e agora está na presença do Senhor. Agora, aos 39 anos, estava estabelecido como diácono da igreja. Conduzia estudos bíblicos, visitava enfermos e me tornei uma referência espiritual para homens que lutavam contra vícios. Minha experiência de quase queda após a morte de Sebastião me tornou mais compassivo com aqueles que passavam por crises de fé. A família estava estabilizada. Paulo Henrique, agora com 20 anos, trabalhava como auxiliar de escritório. E, embora não fosse muito religioso, respeitava o pai e mantinha boa relação conosco. Simone, com 18 anos, era uma jovem alegre e ativa na igreja, sempre lembrando do milagre de sua cura. Antônio Prado havia sido exposto publicamente por mim em 1985, quando finalmente encontrei coragem para confrontá-lo. Reuni testemunhas de suas práticas exploratórias e o denunciei formalmente. Prado perdeu vários contratos e entrou em decadência. Atualmente trabalhava com obras menores e me evitava. Em domingo, 15 de março de 1992, estava na igreja durante o culto da noite, quando notei um homem desconhecido sentado no último banco. Era magro, aparentava ter passado por dificuldades e mantinha a cabeça baixa durante todo o culto. Durante o momento de oração final, senti um impulso estranho de olhar para trás. Quando vi o rosto do homem levantado em oração, reconheci imediatamente. Era Carlos, um dos assaltantes do monte há 14 anos. Carlos estava irreconhecível. O jovem de 25 anos que era cúmplice de João Caveira, agora era um homem de 39 anos marcado pela vida. Magro demais, cabelos grisalhos precoces, roupas simples, mas limpas. Seus olhos, que antes demonstravam malícia, agora mostravam cansaço e arrependimento profundo. Após o culto, vi Carlos hesitando na porta da igreja, como se quisesse sair rapidamente sem ser notado. Me aproximei com o coração acelerado. Carlos se sobressaltou e olhou diretamente para mim. Seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. José Roberto, eu não sei o que dizer. Vamos conversar lá fora, sugeri com gentileza. Saímos da igreja e nos sentamos numa praça próxima, sob a luz de um poste. Carlos mal conseguia falar de tanta emoção. José Roberto, eu nunca consegui esquecer aquela noite no monte. Aquela voz. Eu ouvi aquela voz todos os dias durante 14 anos. Carlos contou sua trajetória. Após fugir do monte, nunca mais conseguiu ter paz. Tentou continuar no crime, mas sempre fracassava. Desenvolveu vício em álcool e drogas. Minha vida virou um inferno, José Roberto. Perdi tudo. Família, saúde, dignidade. João morreu na cadeia em 1985, você sabia? Foi esfaqueado por outro preso. Mas eu continuei vivo, sofrendo. A voz que salvou você naquela noite me atormentou todos esses anos. Carlos explicou que há 6 meses conseguiu parar com as drogas e o álcool através de um trabalho de recuperação de uma igreja de outra cidade. O pastor de lá me falou sobre perdão, sobre como Deus pode transformar qualquer vida. Eu pensei em você, José Roberto. Pensei se Deus podia me perdoar pelo que tentei fazer com você. Ouvi em silêncio, sentindo uma mistura de emoções. A raiva que poderia ter sentido não veio. Em vez disso, senti compaixão pelo homem destruído à minha frente. Por isso eu vim aqui hoje. Continuou Carlos. Alguém me disse que você frequentava esta igreja.
Eu precisava te pedir perdão, mesmo sabendo que não mereço. Fiquei em silêncio por alguns minutos, observando Carlos chorar. Lembrei da noite no monte, do medo que senti, da voz que me salvou. Mas também me lembrei de minha própria jornada, os anos de alcoolismo, as humilhações, o perdão que recebi de Deus e da família. Carlos, disse finalmente, há 14 anos no monte, eu era um homem perdido, exatamente como você está agora. A única diferença é que Deus me deu uma oportunidade de mudança naquela noite. Hoje, Ele está oferecendo a mesma oportunidade para você. Carlos levantou a cabeça, surpreso com minha resposta. Você me perdoa? Não só te perdoo, como quero te ajudar. Respondi. Carlos, aquela voz no monte não disse apenas que eu não estava só. Ela também estava falando sobre você. Deus não desistiu de você durante todos esses anos. Nos abraçamos na praça chorando. Senti como se estivesse finalmente entendendo por que Deus me salvou naquela noite. Não foi apenas para transformar minha própria vida, mas para ser um instrumento de transformação na vida de Carlos. Carlos, você quer realmente mudar de vida? Perguntei. Carlos balançou a cabeça vigorosamente. Então vamos começar agora. Primeira coisa, você tem onde ficar? Carlos contou que estava dormindo num albergue da cidade vizinha, mas estava sem dinheiro para continuar pagando. Sem hesitar, ofereci. Você pode ficar em casa até se organizar. Temos um quartinho nos fundos que usamos como depósito. Quando cheguei em casa com Carlos, Maria Lúcia ficou inicialmente assustada ao reconhecer o homem que tentou assaltar o marido anos antes. José, você tem certeza do que está fazendo? Expliquei a transformação de Carlos e minha decisão de ajudá-lo. Maria, se Deus me perdoou quando eu era um bêbado irresponsável, como posso negar a mesma oportunidade para Carlos? Paulo Henrique, agora com 20 anos, ficou desconfiado. Pai, esse homem quase te matou. Como você pode confiar nele? Filhos, expliquei. Vocês viram como eu mudei quando Deus me deu uma oportunidade. Agora é nossa vez de dar essa oportunidade para outra pessoa. Nas semanas seguintes, Carlos se adaptou gradualmente à rotina da família. Ajudava nos trabalhos domésticos, me acompanhava à igreja e participava dos estudos bíblicos. Inicialmente, alguns membros da igreja ficaram chocados ao saber da identidade de Carlos, mas Pastor Elias apoiou minha decisão. Esta é a essência do Evangelho, Pastor Elias declarou num domingo. Transformar inimigos em irmãos, criminosos em servos de Deus. Carlos trabalhou como ajudante de pedreiro comigo. Durante os intervalos do trabalho, conversávamos sobre fé, perdão e propósito de vida. Um mês depois, Carlos decidiu se batizar. No dia do batismo, deu seu testemunho na igreja. Há 14 anos tentei roubar este homem no monte. Naquela noite, uma voz do céu disse que ele não estava só. Hoje eu descobri que essa voz também falava comigo. Deus nunca desistiu de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesmo. A igreja inteira se emocionou. Pessoas que conheciam a história choraram abertamente. Observando Carlos nas águas do batismo, finalmente compreendi o propósito completo de minha experiência no monte. Aquele dia mudou minha compreensão sobre perdão e propósito. Descobri que Deus não nos salva apenas para nosso próprio benefício, mas para sermos instrumentos de salvação para outros. 1994. Aos 41 anos. Estava no auge de minha maturidade espiritual. A experiência com Carlos 2 anos antes me consolidou como uma referência na igreja para trabalhos de recuperação e aconselhamento. Pastor Elias, reconhecendo meus dons, me convidou oficialmente para ser diácono responsável pelo Ministério de Recuperação de Dependentes Químicos. Aceitei a responsabilidade com humildade, lembrando de minha própria luta contra o álcool. Desenvolvi um programa estruturado de apoio que incluía reuniões semanais, visitação domiciliar e parcerias com profissionais de saúde da região. Carlos, que agora vivia em cidade vizinha, retornava regularmente para ajudar no ministério. Ele se tornou um exemplo vivo de transformação, e nossa parceria era muito eficaz. Juntos, ajudamos dezenas de homens a se livrarem de vícios diversos. A família estava passando por transformações significativas. Simone, agora com 20 anos, estava noiva de um rapaz da igreja e planejava se casar no final do ano. Ela herdou a fé sólida dos pais e se tornou professora da escola dominical para crianças.
Paulo Henrique, com 22 anos, representava meu maior desafio familiar. Embora trabalhasse e fosse responsável financeiramente, ele se afastou completamente da fé. Não era rebelde ou desrespeitoso, mas deixava claro que não acreditava em Deus e considerava a religião uma muleta emocional. A tensão com Paulo Henrique se intensificou quando ele anunciou que estava namorando uma moça que não era evangélica e que pretendiam morar juntos sem se casar. Pai, respeito sua fé, mas não vou viver minha vida pelas regras da igreja. Fiquei dividido entre meu amor pelo filho e meus princípios cristãos. Paulo, não é sobre regras da igreja. É sobre o que acreditamos ser o melhor caminho para a sua vida. Mas Paulo Henrique se mantinha irredutível. Pai, você teve sua experiência no monte. Eu não tive a minha. Maria Lúcia sofria com o conflito entre marido e filho. José, talvez devêssemos dar mais tempo ao Paulo. Forçar a fé nunca funciona. Concordei, mas não conseguia esconder minha tristeza ao ver o filho escolhendo um caminho diferente. Em setembro de 1994, outro teste emocional significativo. Meu irmão Antônio retornou à cidade após 14 anos de ausência. Apareceu na porta da minha casa numa tarde de quinta-feira. Irreconhecível. Magro, envelhecido precocemente, roupas rasgadas e um cheiro forte de álcool. José, Antônio disse com voz embargada. Sei que não mereço, mas não tenho mais ninguém no mundo. Ele contou que passou os últimos anos vagando por várias cidades, sempre fugindo de dívidas e confusões. Perdeu tudo no jogo e na bebida. Sentiu um misto de raiva e compaixão. A dívida que Antônio deixou custou anos de sacrifício para a família. Antônio, você quase destruiu minha família quando fugiu em 1980. Por que agora eu deveria confiar em você? Porque você é meu irmão. Antônio respondeu simplesmente. E por que você mudou? Eu sei que você é diferente agora. Maria Lúcia, que ouviu a conversa da cozinha, se aproximou. José, a decisão é sua. Mas lembre-se, perdoar não significa confiar cegamente. Ponderei a situação. Antônio, vou te ajudar, mas com condições. Você vai morar aqui, mas vai trabalhar para pagar pelo menos parte do prejuízo que nos causou. E vai participar do programa de recuperação da igreja. Antônio aceitou as condições sem hesitar. Nos meses seguintes, ele se submeteu ao programa de recuperação liderado por mim e Carlos. Foi um processo difícil. Antônio teve várias recaídas, mentiu algumas vezes, tentou fugir das responsabilidades. Exercitei uma paciência que eu mesmo não sabia que possuía. Deus, orava, me dê sabedoria para ajudar meu irmão sem cometer os mesmos erros do passado. O processo de recuperação de Antônio se tornou um teste público da eficácia do meu ministério. Alguns membros da igreja questionavam se eu não estava sendo muito condescendente com o irmão. José, você está misturando família com ministério, alertou um diácono mais antigo. Pastor Elias me apoiava, mas também me aconselhava a manter limites claros. Ajude seu irmão, mas não permita que ele manipule sua bondade. Em dezembro de 1994, aconteceu o casamento de Simone. Foi uma cerimônia simples, mas alegre, que marcou um momento de felicidade para a família. Paulo Henrique participou da cerimônia, demonstrando que, apesar das diferenças de fé, mantinha o amor pelos familiares. Durante a festa, Antônio, que estava há 3 meses sóbrio, se aproximou de mim. Irmão, obrigado por não ter desistido de mim. Sei que fiz coisas terríveis, mas você me deu uma chance que eu não merecia. Abracei o irmão, mas ainda mantinha cautela. Antônio, o perdão eu já te dei. Agora você precisa conquistar a confiança de volta com suas ações. No início de 1995, Pastor Elias adoeceu gravemente. Estava com 67 anos e desenvolveu um câncer agressivo. Assumi temporariamente várias responsabilidades pastorais, incluindo pregações e aconselhamentos mais complexos. A responsabilidade adicional me fez crescer ainda mais espiritualmente. Desenvolvi habilidades de liderança que nem sabia possuir, mas também sentia o peso da responsabilidade. Senhor, orava, não me deixe me orgulhar. Lembre-me sempre de onde o Senhor me tirou. Em meados de 1995, Antônio conseguiu um emprego fixo como servente de pedreiro e começou a pagar uma quantia simbólica mensalmente para mim, como forma de restituição. Era pouco dinheiro, mas representava muito simbolicamente. José, Antônio disse, sei que nunca vou conseguir pagar todo o prejuízo que te causei,
Mas quero que você saiba que mudei de verdade. Observei o irmão trabalhando honestamente e reconheci sinais genuínos de transformação. Antônio, o importante não é o dinheiro. É ver que você está construindo uma vida nova. No final de 1995, refleti sobre os últimos anos. O ministério cresceu. O irmão estava se recuperando. Simone estava feliz em seu casamento, mas Paulo Henrique continuava distante da fé. Deus, orei, confio o meu filho em suas mãos. Sei que o Senhor tem um plano para ele também. Não imaginava que esse plano incluiria anos de sofrimento antes da reconciliação final. 2007. 54 anos de idade, e me tornei uma figura respeitada não apenas na igreja, mas em toda a região. Após a morte de pastor Elias em 2010, assumi oficialmente o pastorado da igreja, que cresceu significativamente sob minha liderança. O ministério de recuperação que desenvolvi atendia pessoas de várias cidades vizinhas. Carlos, agora com 54 anos, se casou e teve 2 filhos. Pastoreava uma pequena igreja na cidade onde morava, mas mantinha parceria constante comigo. Nos tornamos um exemplo vivo de reconciliação e transformação. Antônio, meu irmão, conseguiu se estabilizar completamente. Trabalhava como mestre de obras, constituiu família e, embora nunca tenha conseguido pagar integralmente o prejuízo causado em 1980, tínhamos uma relação saudável. A dívida financeira pode nunca estar quite, eu costumava dizer, mas a dívida do coração está perdoada. Simone estava casada há 13 anos, tinha 3 filhos e continuava ativa na igreja. Se tornou uma das principais colaboradoras do meu ministério, especialmente no trabalho com famílias de dependentes químicos. A grande dor do meu coração continuava sendo Paulo Henrique. Agora, com 35 anos, Paulo se tornou um homem bem-sucedido profissionalmente. Trabalhava como contador numa empresa de médio porte, mas sua vida pessoal era complicada. Casou com a namorada em 1998, mas o casamento terminou em divórcio em 2005. Após o divórcio, Paulo Henrique entrou numa espiral destrutiva. Começou a beber excessivamente, desenvolveu problemas com jogos e se envolveu com drogas. Ironicamente, aos 35 anos, estava repetindo muitos dos erros que eu havia cometido aos 27. Maria Lúcia e eu tentamos ajudar várias vezes, mas Paulo Henrique rejeitava qualquer assistência que viesse da família. Não quero virar mais um testemunho de transformação do meu pai, ele dizia com amargura. A situação atingiu o ponto crítico em março de 2007, quando Paulo Henrique foi preso por dirigir embriagado e causar um acidente. Felizmente, ninguém se feriu gravemente, mas ele passou 3 dias na cadeia antes de conseguir fiança. Fui buscá-lo na delegacia. Durante o trajeto para casa, pai e filho finalmente tivemos a conversa que evitamos por anos. Paulo Henrique, humilhado e derrotado, desabou. Pai, me tornei exatamente no que você era quando eu era criança, e o pior é que eu me odeio por isso. Paulo. Respondi com gentileza. Você não se tornou no que eu era. Você se tornou no que qualquer homem se torna quando tenta carregar sozinho o peso da vida. Mas eu sempre critiquei sua fé, pai. Como posso agora pedir ajuda justamente através da religião que rejeitei? Paulo Henrique estava chorando como não chorava desde criança. Parei o carro numa rua tranquila e abracei meu filho. Paulo, Deus não está interessado em provar que estava certo. Ele só quer te ajudar. E eu também. Nos dias seguintes, Paulo Henrique aceitou participar do programa de recuperação que eu liderava. Foi um processo difícil e constrangedor para ambos. Precisei tratar o filho como qualquer outro dependente, sem privilégios especiais. Paulo, expliquei nas primeiras sessões, aqui você não é meu filho. Você é um homem que precisa de ajuda, igual a todos os outros. Paulo Henrique resistiu inicialmente ao aspecto espiritual do programa. Pai, posso parar de beber e usar drogas, mas não me peça para fingir que acredito em Deus. Aceitei essa condição. Filho, primeiro vamos cuidar da sua saúde. A fé, bem, isso é algo que só pode vir do coração. Durante 6 meses, Paulo Henrique participou rigorosamente do programa. Vivi um dos períodos mais difíceis da minha vida, equilibrando meu papel de pai com minha responsabilidade como líder do ministério. Algumas noites, chorava sozinho, orando pelo filho. O momento decisivo aconteceu em setembro de 2007. Paulo Henrique, que estava há 4 meses sóbrio,
Teve uma forte tentação de beber após receber uma notícia ruim no trabalho. Em vez de procurar uma bebida, ele me ligou. Pai, preciso de ajuda. Estou na frente de um bar e não consigo me controlar. Deixei tudo o que estava fazendo e fui encontrar o filho. O encontrei sentado no meio-fio, chorando. Paulo, você me ligou. Isso significa que você não quer beber de verdade. Me sentei ao lado dele no meio-fio. Sabe o que vamos fazer? Vamos ao monte onde tudo começou para mim. Subimos o monte juntos, pela primeira vez. Mostrei ao filho o local exato onde aconteceu o assalto e onde ouvi a voz de Deus. Paulo, não estou pedindo para você ter a mesma experiência que eu tive. Só estou mostrando onde aprendi que nunca estamos sozinhos. No topo do monte, Paulo Henrique finalmente desabafou completamente. Pai, passei a vida inteira com raiva porque você quase destruiu nossa família quando eu era criança. Mas agora eu entendo que você era doente, não mal. E eu também estou doente. Paulo, respondi, o perdão não é sobre esquecer o passado. É sobre não deixar o passado destruir o futuro. Naquela noite no monte, Paulo Henrique não teve uma experiência sobrenatural como eu tive anos antes. Mas teve algo igualmente poderoso. Um encontro genuíno consigo mesmo e com a possibilidade de mudança. Pai, quero tentar acreditar. Não sei se conseguirei ter fé como você, mas quero tentar. Abracei meu filho sob o céu estrelado, sentindo que finalmente, após 29 anos, minha família estava completa. Nos meses seguintes, Paulo Henrique se manteve sóbrio e gradualmente desenvolveu uma fé própria, diferente da minha, mais questionadora, mas genuína. Em dezembro de 2007, decidiu se batizar. No dia do batismo, Paulo Henrique deu um testemunho emocionante. Passei a maior parte da minha vida culpando meu pai pelos erros do passado. Hoje entendo que ele fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha, e que Deus usou até mesmo os erros do meu pai para me ensinar sobre perdão. Observando o filho nas águas do batismo, senti que minha jornada espiritual atingiu um dos pontos mais altos. O menino que um dia teve vergonha do pai bêbado agora era um homem que encontrou seu próprio caminho para Deus. Hoje já se passaram 47 anos desde a experiência no monte que mudou minha vida para sempre. Decidi que hoje é o dia de finalizar esta história, de deixar registrado o que aprendi em quase 5 décadas de caminhada cristã. Por isso estou aqui no Histórias com Cristo contando isso tudo para vocês. O meu neto mais velho, filho de Simone, tem 25 anos e recentemente enfrentou problemas com drogas. Foi através do meu acompanhamento que ele conseguiu se recuperar, continuando o ciclo de transformação que caracteriza nossa família. Agora, enquanto falo com vocês, reflito sobre as pessoas que passaram por minha jornada. Pastor Elias morreu em 2010, aos 82 anos, mas deixou um legado espiritual que carrego até hoje. A igreja que pastoreio agora tem mais de 300 membros e é referência regional em trabalhos sociais. Sebastião, o amigo fiel que morreu em 1985, continua sendo lembrado como um dos pilares da minha transformação. Se estivesse vivo hoje, teria 87 anos e provavelmente ainda estaria subindo montes para orar. Carlos, meu antigo assaltante transformado em irmão na fé, está com 72 anos e continua pastoreando sua pequena igreja. Nos correspondemos regularmente e nos encontramos pelo menos 2 vezes por ano. A amizade entre nós se tornou lendária na região, servindo de exemplo sobre o poder do perdão. João Caveira, o outro assaltante, morreu na prisão em 85, sem nunca aceitar a oportunidade de mudança. Sua história me lembra que nem todos escolhem a transformação, mas isso não diminui a importância de oferecer a oportunidade. Antônio Prado, o patrão explorador, morreu em 2008, aos 75 anos, isolado e amargurado. Perdeu tudo após ser exposto por suas práticas desonestas, mas recusou ajuda até o fim. Antônio Prado representa o orgulho que impede a transformação. Meu irmão Antônio, agora com 69 anos, vive numa casa simples próxima à minha. Nunca conseguiu pagar completamente a dívida financeira de 1980, mas construiu uma vida honesta e mantém relacionamento próximo com a família. Da última vez que me reuni com minha família, Paulo Henrique chegou primeiro, como sempre faz. Nós nos abraçamos com carinho genuíno, uma cena que parecia impossível décadas atrás.
Paulo Henrique, sóbrio há 18 anos, se tornou contador de uma empresa respeitável e líder do Ministério de Jovens da igreja. Pai, pensei muito no que você sempre diz sobre nunca estarmos sozinhos. Ele comenta enquanto nos sentamos na varanda. Hoje entendo que Deus estava trabalhando na minha vida mesmo quando eu o rejeitava. A família se reuniu para o almoço dominical. A mesa estava cheia. Maria Lúcia e eu, Paulo Henrique com esposa e 2 filhos, Simone com marido e 3 filhos. Também estava presente Antônio, meu irmão, que nunca perdeu o convite para os almoços dominicais. Durante a refeição, meus netos pediram para eu contar a história do monte mais uma vez. É uma tradição familiar. Narro a experiência de 1978 com a mesma emoção de sempre, e as crianças ouvem fascinadas, mesmo já conhecendo cada detalhe. Vovô, pergunta a neta mais nova de 12 anos, você ainda ouve aquela voz? Sorrio. Não da mesma forma, querida, mas ainda sinto a presença de Deus todos os dias, me lembrando que nunca estou só. Após o almoço, fico sozinho na varanda refletindo sobre as lições aprendidas. Aprendi que transformação não é um evento único, mas um processo diário. Aprendi que perdão não é sentimento, mas decisão. Aprendi que Deus pode usar até nossos piores momentos para produzir algo belo. Também reflito sobre os desafios atuais. O mundo mudou muito desde 1978, mas os problemas fundamentais permanecem os mesmos. Vícios, famílias destruídas, falta de propósito, solidão espiritual. As ferramentas mudam, mas a natureza humana continua a mesma. As pessoas ainda precisam saber que não estão sozinhas. Descobri que quando Deus transforma uma vida, Ele não faz isso apenas para benefício da pessoa. Ele faz para que essa pessoa se torne instrumento de transformação na vida de outros. Ao final da tarde, quando a família se despede, Maria Lúcia e eu ficamos sozinhos na varanda. Conversamos sobre os anos vividos, as lutas vencidas, as bênçãos recebidas. José, Maria Lúcia diz, você se lembra de quando eu quase te deixei em 78? Lembro perfeitamente, Maria, e agradeço a Deus todos os dias por você ter tido paciência comigo. Pego a mão da minha esposa. Você foi o instrumento que Deus usou para me manter na linha quando eu ainda estava aprendendo a andar na fé. À noite, olho pela janela em direção ao monte onde tudo começou. A pequena cruz de madeira foi substituída anos atrás por uma cruz de concreto, e o local se tornou ponto de peregrinação para pessoas de várias cidades. Para quem está ouvindo esta história e se identifica com alguma parte dela, seja o vício, seja a falta de propósito, seja a sensação de estar sozinho, saiba que há esperança. Deus não desiste de ninguém. Aquela voz que ouvi no monte em 1978 continua ecoando hoje. Você não está só. Meus queridos irmãos, chegamos ao final desta jornada juntos. Se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir que nunca está sozinho. Deus tem um plano para cada vida, mesmo nas madrugadas mais escuras. Oro em silêncio. Senhor, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter transformado um bêbado fracassado num instrumento de sua graça. E obrigado por me lembrar todos os dias que, nas madrugadas mais escuras da vida, eu nunca estive só. A história termina como começou, com a certeza de que a voz que ecoou no monte continua ecoando na vida de todos que se dispõem a ouvi-la. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém.